Olá, amigos. Eu estou hoje com a voz um pouquinho rouca devido à semana, né, que nós tivemos aí de evangelismo. Então, eu vou tentar fazer a live de hoje. Qualquer coisa, se não der certo, a gente repete no outro dia ou tenta de alguma outra forma, tá bom? O tema de hoje, então, é a separação dos pais e como que ficam os filhos no meio dessa separação. Bom, separações sempre houveram, né, desde o passado, da antiguidade, e hoje se tornou mais comum. Então, algumas pessoas perguntam: será que é mais fácil para os filhos lidarem com a separação hoje do que há 30, 40 anos atrás? Não, não é mais fácil, mas é mais comum, né? Então, as crianças, quando elas, sei lá, vão para a escola, por exemplo, elas têm mais contatos com pais que se separaram, né? Nas igrejas, nas comunidades, né? Os coleguinhas da rua. Então, eles acabam observando, né, essas outras, os amigos, né, em que os pais se separaram e acaba percebendo que as crianças sobrevivem a tudo isso, né? Os amiguinhos sobreviveram e quando acontece com eles, eles têm mais, digamos assim, referência, né, de sobrevivência, tá bom? Então, é mais ou menos assim. Vamos ver se a gente consegue. A garganta ainda tá um pouquinho irritada, né? Já tomei um pouquinho de remédio, mas vamos ver se a gente consegue dar continuidade, tá bom? Qualquer coisa eu paro para beber e assim a gente vai. Escrevam aí seus comentários, o que você acha sobre a separação dos pais, né? Como que você vê isso? Se você já vivenciou a separação, né? Eu sou filha de pais separados, né? Quem ajudou a me criar foi minha avó, a avó Valentina, mãezinha, né, que eu chamava ela de mãezinha. Então, assim, a separação é sempre muito doloroso, sempre. É doloroso para os pais, é doloroso para as crianças, é doloroso para os amigos, para o entorno, né? Ninguém, digamos assim, fica feliz, super feliz com a separação de um casal, muito menos os filhos. Afinal, os filhos amam tanto o pai como a mãe. Então, para eles é muito difícil ver, presenciar a separação. Então, como informar essa separação para as crianças? Como dizer para elas que você e o seu cônjuge está se separando, que vocês não vão viver mais juntos, que vocês não vão morar mais no mesmo teto, que vocês não serão mais marido e mulher? Essa é uma informação muito importante, o momento de ser dito isso para as crianças. Alguns pais escondem isso, mas esconder não é o melhor, porque as crianças, elas percebem, elas pressentem o ambiente e elas sentem que tem algo errado, que há um clima pesado. Então, o melhor é depois que vocês tomarem realmente essa decisão, se essa for a decisão de vocês, que ela seja responsável, que ela seja dita no momento, digamos assim, adequado, confortável para as crianças, né? Que ao falar sobre esse assunto, você diga para as crianças que você tem algo importante para falar. A criança vai sentir o peso dessas palavras, né? Olha, eu tenho uma coisa muito importante para conversar com você. Vamos conversar? E aí a criança sente, como assim? Ela já está pressentindo um ambiente diferente. Então, quando você diz que tem algo a falar, é como se acendesse um radarzinho, uma luzinha, né, na mente dessa criança e ela já fica com certo receio, né, do que vai acontecer. Então, é importante que também, neste momento de você informar sobre a separação, que isso fique muito claro, que não fique, o seu pai vai viajar, sua mãe, sabe? Não, tem que ficar claro, ó, nós estamos nos separando, separação é isso, 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 eu vou morar numa casa, o papai vai morar em outro, né? Tem que ser honesto, né, sem fazer muito drama, sem aqueles choros dramáticos, né, sem acusações, a culpa é de fulano, é do seu pai, de sua mãe, sem culpar ninguém, sabe? Então isso é importante que seja dito com responsabilidade. Deixando também no final dessa fala, desse comunicado aos filhos, uma palavra de esperança, de que essas crianças não estarão só. Dizer para ela que ela não vai ficar sozinha no mundo, né? Que vai ter alguém que vai cuidar dela, né? Que o pai e a mãe sempre vão amá-la, que eles estarão ali juntos, sem aquelas
não precisa detalhar as brigas, o detalhe da separação. Ah, eu estou me separando da sua mãe porque ela foi, né? Ah, assim, soltar o veneno, né, neste momento. Então, é importante que seja comunicado o fato. E se as crianças, mas por quê? Por quê? Então você diga, é importante dizer assim, que o relacionamento de marido e mulher não deu bem. Por algum motivo, vocês não conseguem conviver juntos, mas que vocês continuarão sendo pai e mãe deles e que vão cuidar deles e que eles nunca estarão sozinhos. Isso vai trazer uma certa tranquilidade. Vocês vão entender ao longo aqui da nossa conversa que dependendo da idade, essa informação é muito importante para a criança, né? Como que vai ser a vida dela depois da separação, que ela vai sobreviver, né, a essa separação e que não é, digamos assim, o fim do mundo, né, que a vida continua, ela vai continuar estudando, ela vai continuar comendo, ela vai continuar tendo amiguinhos, mas que realmente algumas coisas vão mudar. Os sentimentos, né, desperta na criança alguns sentimentos com a separação. A criança ela pode ficar muito confusa no começo, dependendo da idade dela. Ela fica imaginando o que vai acontecer com a vida dela. Quem vai fazer comida para ela? Quem vai levá-la para a escola? Como que será a festa de aniversário dela que está se aproximando? Né? Então, assim, é importante que o casal esteja bem preparado para responder todas as dúvidas que as crianças, ou que a criança, né, dependendo da quantidade de filhos, perguntar. É importante que não seja escondido dela ou delas, dos filhos, algumas informações, né? Lembrando-se que informações, assim, particulares do casal não devem ser passadas para a criança. A criança não precisa saber que houve uma infidelidade, que não é a primeira vez que houve a infidelidade, que é por questão, sei lá, alguma questão íntima do casal. Isso a criança não precisa saber. A criança precisa entender que vocês não vão viver mais juntos, que é uma decisão que vocês estão tomando, mas que ela será cuidada, né? Isso é importante para acalmá-la. Evite o sofrimento dos filhos, né? Então, assim, é importante sempre lembrar que os filhos vão sofrer com a separação e que você pode amenizar essa situação. É importante lembrar que para os filhos a separação dos pais pode ser como um luto, a elaboração de um luto. Agora, vocês imaginem, por exemplo, os pais vivem juntos. Aí, um cônjuge resolve ir embora. Digamos, o pai vai embora. Vai, sei lá, morar com outra família, constituir uma outra família. Essa criança que fica, ela tem a sensação de que o pai morreu, dependendo da idade dela, né? Que não vai ver mais. Então é importante que diga: eu verei você sempre, estarei com você a cada 15 dias ou a cada final de semana, entende? É importante que vocês combinem isso, o casal que está se separando, ele precisa combinar entre si como será a guarda dessa criança, como que vocês vão compartilhar a guarda dela, né? Como que será, né? Na casa de quem ela vai ficar, em que situação. Então, toda criança tem dentro de si um ideal de família, né? Um papai e a mamãe felizes, juntos, brincando, passeando. Então, esse ideal de família, de constituição familiar, ela se deteriora nesse momento da separação, né? Então, a criança sofre muito com isso, ela dói dentro dela, né? É claro que algumas crianças vivem um verdadeiro inferno dentro de casa, né? Quando os pais tomam, às vezes, a decisão de se separar, o casal já vive mal há muito tempo, brigando, xingando, quebrando as coisas, negligenciando o cuidado dessa criança. Então, muitas vezes, a separação dos pais é um alívio para essas crianças, é até um descanso, né? Infelizmente, né? Infelizmente, assim, que os pais não conseguiram
proteger a criança dessa situação. Outra situação que é muito importante deixar para as crianças é que, mesmo o casal se separando, vocês vão continuar cuidando deles, cuidando dos filhos, né? Algumas pessoas sempre perguntam, né? A idade da criança, né? Eu quero me separar, não vivo bem, eu devo me separar quando as crianças são pequenas, maiores ou adolescentes? Quando que o impacto será menor, né? Eu diria que em qualquer situação é doloroso para a criança. Mas os bebês não têm memória, né? Os bebês não têm malha neurofisiológica, né? Uma estrutura neural suficiente para recordar imagens, lembranças, né, dos pais, se os pais se separaram quando ela é bebê. Mas a criança, ela não entende, mas ela demonstra isso. Ela demonstra isso no seu comportamento quando os pais se separam, os pequenininhos, né, os bebês. Então ele sente falta, o bebê sente falta do corpo, do cheiro, da voz, do toque, né, do carinho. Ele sente falta da presença desse cônjuge que foi embora, né, desse progenitor que foi embora. A criança maiorzinha, ela sente falta da companhia, ela sente falta de brincar, de passear junto, né, de fazer alguns rituais que a família costuma fazer aos domingos, aos sábados ou à noite antes de dormir. Ela vai sentir falta das datas comemorativas, né? Então, assim, isso não tem como cobrir o outro cônjuge, ele não dá conta, né? O outro progenitor não consegue cobrir a falta que esse pai vai deixar, né? Então, a criança, o bebê não lembra, mas sente falta do toque, da presença, do cuidado. A criança já sente falta da companhia, né? De brincar, de fazer atividades juntos. E os adolescentes, eles sentem falta do modelo, né? Do modelo de pai, modelo de mãe, modelo de casal, né? E eles, assim, têm um ideal também de família e que se desmorona nesse momento. É muito comum o adolescente sentir medo, insegurança. Nós vamos falar um pouquinho, daqui a pouquinho, um pouquinho mais sobre no adolescente, né? A dor que o adolescente sente, né? Com a separação dos pais. A guarda dos filhos, ela sempre deve ficar, essa decisão de quem fica com as crianças, deve ser sempre aquele que tem melhores condições, né? Não melhores condições financeiras necessariamente, mas que tem mais condições de oferecer proteção, saúde, cuidar da saúde, da alimentação, os horários corretos dessas crianças, aquele que tem mais condições ou recursos de cuidar dessa criança, né, de atender às necessidades dela. É muito importante também que os pais não finjam, sabe, aquela, não, estou muito feliz, ai, eu estou tão feliz que eu me separei de seu pai, ai, eu estou tão feliz que eu me separei da sua mãe. Não finja, né, seja verdadeiro, seja autêntico, né, fale a verdade. Um dia pode ser que seu filho passe por uma situação semelhante, né, pode ser que ele tenha que se separar de um amigo, se separar de uma professora, se separar dos colegas de escola, né, se separar de um cônjuge ou de um namorado. Então, assim, não vai ser, se você demonstrou uma falsa felicidade, ele vai ficar pensando, tá, então quer dizer, o que eu tô sentindo agora não é verdadeiro, porque o meu pai e a minha mãe ficaram super felizes quando se separaram, né? Então, assim, é importante que seja autêntico, que você seja autêntico, né? Não esconder dos filhos, né? Se separar e dizer, ah, não, seu pai viajou, foi a negócios, vai voltar daqui um mês. Aí passa um mês, o cônjuge não voltou, e você vai falar o quê para os filhos, né? Então é importante que esse comunicado para as crianças da separação seja dito, o casal deve falar junto, né? Deve falar com os filhos juntos, deve também perguntar para esses filhos se eles sabem o que é separação, se eles, quais são as fantasias que eles têm sobre esse assunto, o que eles imaginam que vai acontecer com eles. É importante que você entenda o que passa na cabecinha deles, né? Que você pergunte.
Esteja disponível para conversar sobre o assunto na hora que a criança precisar, de acordo com a necessidade dela. É essencial também ser feito quando você tomar quando o casal tomar essa decisão da separação. Então é necessário que não fale todos os motivos, né? Aqueles motivos cruéis, não fique rebaixando o cônjuge, né? O seu companheiro, né? Eu tô me separando porque, né, o fulano é um cafajeste, é um imoral, é um indecente, não despreze, não desvalorize, né? Quanto maior é a convivência da criança com os pais, quando eles são casados, mais a criança pode sentir o processo da separação. Isto é, crianças mais velhas, então crianças de 7 anos para cima, 12 anos, 15 anos, elas entendem melhor o processo da separação. Isso não significa que vai doer menos. Isso significa que elas vão entender o que é, porque já viram em outros ambientes familiares, já viram o funcionamento digamos assim, do sistema familiar de outros amiguinhos onde houve separação. Então, assim, eles vão entender melhor. Quando uma criança é um bebezinho, ela sofre com a separação dos pais, é claro, né? Porque ela sente falta desse vínculo, né? Agora, imagine uma criança, um bebê, que ainda está formando vínculo com uma figura paterna e com uma figura materna, e isso é cortado drasticamente. Então, você imagina o receio que essa criança terá de confiar em outros seres humanos maiores, mais velhos, né? Então, digamos assim, a mãe foi embora, deixou o bebê com o pai. Então, você imagina a dificuldade que esse bebê terá de se relacionar com outras figuras femininas na vida dele. Se essa função de mãe não for substituída por alguém, né, por uma tia, por uma avó ou por uma outra mulher. Ou se esse pai vai embora, deixa o bebê com a mãe, imagine a formação do vínculo do bebê com a figura masculina, pai, homem, entende? Vai ser muito difícil. Quanto mais novo, mais difícil será o vínculo, né? Também para suprir essa defasagem, né, é importante que o pai ou o filho que fica com a guarda dessa criança, ele apareça, né, ele volte, ele vá regularmente, ele fique um tempo com essa criança, né? Eu já vi pais assim que ligam para o filho à noite, põe para dormir, faz oração, né, reza, canta uma música com a criança, liga o celular, né, a mãe no caso, liga o celular, faz uma ligação chamada de vídeo, fica assim, eu tô aqui enquanto a criança faz a tarefa, sabe assim, hoje em dia com os recursos da tecnologia, dá para se fazer isso. Então, não está fisicamente ao lado da criança, mas está próximo dela, né, está acessível, né, na mão, tá ali no celular. Crianças maiores de 7 anos, elas compreendem um pouco mais a separação, mas elas podem perguntar, ter dúvidas sobre a rotina. Elas podem ficar tristes e também podem chorar. Crianças com 7 anos, acima de 7 anos, elas já entendem o que significa a morte, que a morte é irreversível e universal. Portanto, elas vão entender o que é separação. Algumas pessoas fazem muito drama com a separação, mas há crianças que passam pela separação dos pais com muito mais habilidade do que às vezes os pais imaginam, porque elas já estavam pressentindo que havia um problema, é como se elas já estivessem se preparando para esse momento aí da separação, né? Os pais, eles podem fazer de jeito, o que os pais não podem fazer, digamos assim, o que os pais não podem fazer no momento da separação, de jeito nenhum, né? Então, aqui eu separei alguns tópicos para você. Então, por exemplo, usar os filhos como objeto, né, para ofender o ex-cônjuge. Né? Então, pegar a criança como objeto, né? Aí, para machucar o outro, usa a criança como objeto, né, de disputa, de briga, sabe? A criança pressente isso dói muito na criança, né? Brigar, discutir na frente das crianças, né? Quando vai buscar a criança, briga com o pai ou a mãe
dele, então como parceiro. Então a criança ela se sente mal porque a criança ela ama os dois, ela ama os dois progenitores, né? Falar com desrespeito, desprezo, humilhando o outro progenitor. Ah, seu pai não presta, ah, sua mãe ama isso e aquilo, né? Sua mãe é leviana, sabe essas coisas? Então, assim, humilhar, falar mal, depreciar a imagem feminina ou masculina diante do filho, isso não faz bem para ele. Porque, afinal, essa criança é um menino ou uma menina e ele vai representar um dia esse papel no sistema familiar. Então, é importante que você não fale com esse desprezo, né? Fazer chantagem, né? Fazer chantagem, olha, se seu pai, se você não vir aqui, então não precisa mais, sabe assim, essa chantagem é porque você quer, usando o filho como objeto de chantagem, né, para o ex-companheiro, né, usar a criança para mandar mensagens, recados ofensivos, né, sua mãe pode falar para ela que ela é isso, fala para sua mãe que não sei o que, fala para seu pai, sabe, isso não é bom. Você pensa que você está ofendendo o seu ex-companheiro, a sua ex-companheira. Não. Você está prejudicando os seus filhos, prejudicando você e prejudicando o futuro dos seus filhos, né? Projetar nos filhos a sua frustração de casamento, isso você não pode fazer. Porque quem fracassou no relacionamento conjugal foi você. Você e o seu cônjuge, não foi o seu filho, né, ou a sua filha. Então, quando é indicado que a criança deve fazer terapia? Né? Às vezes a criança adoece nesse processo, ela absorve muito, ela fica muito angustiada, muito aflita. Então, quando que deve buscar uma terapia? Quando a criança não elabora essa separação de um modo mais tranquilo, quando a criança fica muito angustiada, quando a criança não dorme, quando a criança não come, quando a criança fica isolada, quando a criança fica quieta num canto, não fala com ninguém, quando ela não aceita relacionamentos nenhum. É possível que ela fique assim alguns dias, mas isso não pode perdurar por muito tempo. Caso contrário, é importante levar para um profissional. O profissional vai ajudar tanto os pais a lidar com essa situação, como também a essa criança, a tratar essa questão das emoções, dos medos que podem vir, que ela pode pensar, e o luto que ela tem que elaborar desses pais, né? Afinal, os pais que ela sonhou, que ela imaginou, né? Essa família bonita não tem mais, né? Então, é importante aqui, eu tenho aqui alguns tópicos, né? Que eu quero ressaltar para você que viveu essa separação, que está vivendo, que está numa situação eminente de uma separação conjugal, ou que você é filho, né? Que você foi uma vítima da separação dos seus pais. Então, o casamento dos seus pais pode ter terminado, né? Ou você pode terminar, mas a ligação entre pais e filhos, essa não termina, né? Existe ex-marido, ex-mãe, ex-marido, ex-esposa, mas não existe ex-filho ou ex-filha, né? Como lidar então com esses filhos, né? Como lidar com essa separação? É importante que você deixe claro, sempre reforce que ele ou ela nunca estará sozinho, que você vai estar próximo, que eles não serão objetos de disputa entre vocês, não deprecie a imagem do seu ex-parceiro diante da criança, não degrina a imagem, né, do pai ou da mãe da criança, porque isso nós chamamos de alienação parental, né? Então, assim, isso é até muito importante, né? Isso é bem assim, é importante que você leve a sério isso, né? Lembre-se que o seu pai, lembre-se que o seu filho ama o pai dele e o seu filho ama a mãe dele. Então, para que você vai denegrir a imagem, né? E alguns pais, eles fazem assim, eles compram as crianças, né? Então, a criança vai para casa, aí leva a criança para o McDonald's, leva a criança, McDonald's assim, né, para uma lanchonete, leva a criança para comer fora, leva a criança, dá brinquedos caríssimos para as crianças, faz uma festa de aniversário para a criança, dá presente de Natal, de Ano Novo. Então a criança, ela fica chantageando os pais, né?
Ah, quando eu vou para a casa do meu pai, ele deixa assistir TV. Ah, quando eu vou na casa do meu pai, eu dou na hora que eu quero. Ah, quando eu tô na casa da minha mãe, ela faz isso para mim. Ai, a minha mãe me deu esse brinquedo. Ai, o meu pai me deu um brinquedo melhor, né? Então, assim, sabe? Quanto maior é a criança, mais chantagem ela vai fazer. Se ela perceber que os pais estão usando, né, a compra, né, do amor, que a criança, que ele está querendo comprar o amor da criança, a atenção da criança. Nunca é peça para a criança escolher de quem você ama mais, de quem você gosta mais, filho, com quem você quer viver para sempre, sabe? Eu sou quem é o mais querido, é o papai ou a mamãe, sabe? Isso dói muito para a criança, mesmo que ela responda ali na hora alguma coisa, diga que é você porque está com raiva do outro, porque não deu o que ela queria, mas isso depois, isso não faz bem. É importante que os dois sejam amados, né? O problema entre vocês dois, entre o marido e a mulher, não é o problema da criança, né? Não é dela. Então, assim, eu li algumas pesquisas sobre separação dos pais e as consequências, né, o sofrimento que as crianças apresentam depois da separação. Hoje, gente, eu tô falando com dificuldade, vocês já perceberam, né? Então, ó, por exemplo, a criança, dependendo da idade dela, ela pode chorar. Se ela for bebê, pequenininha, pode ficar chorona, muito agitada, pode ficar assim, pode até alterar os batimentos cardíacos dela, pode aumentar a pressão arterial, né? Isso são expressões de sentimentos ruins, né, em crianças novas. E ela não entende o ambiente, ela não sabe o que está acontecendo, mas ela apresenta fisicamente isso, né? As crianças na idade pré-escolar, então crianças até 7 anos, sei lá, 6 anos, elas têm uma atitude assim mais de medrosas e regressivas. Elas podem voltar à diurese noturna, elas podem voltar a fala ficar mais assim infantilizada, né? Falar que nem bebetinho, né? Assim, mais assim, manhoso, né? Chorando, né? Assim como se estivesse chorando, bem manhosinho, né? Isso é muito comum, que é uma forma de dizer, ah, eu sou um bebezinho, eu preciso do cuidado do meu pai e da minha mãe, vocês não podem se separar, né? Nas entrelinhas a criança está dizendo isso. Eu sou bebê, eu preciso dos dois para cuidar de mim, né? Então, assim, a separação em criança, quando ocorre em crianças pré-escolares, é comum a regressão. Né? A criança retrocede no comportamento e nas habilidades emocionais que ela já desenvolveu. Em crianças aí de 4, 5 anos, a separação para elas podem encarar a separação dos pais como algo temporário. Então, assim como elas brigam com os amigos, e aí um vai para uma casa, outro vai para o outro, e o brinquedo é meu, tal, e brigam por causa de um brinquedo, aí um vai embora, um fica aqui, outro vai lá, e depois se juntam para brincar de novo. Então, a criança, ela pode achar que os pais se separaram, mas daqui, no dia seguinte, o pai vai voltar, a mãe vai voltar, e vai voltar tudo a ser como antes. Então, entre 4 e 5 anos, a criança tem essa leitura. Crianças também podem ter o sentimento de que ela é a culpada, né? O filho pode achar que ela é a culpada da separação dos pais, que ela não, digamos assim, não é tão desejada, ou que um dia os pais estavam brigando e elas ficaram, eu não quero a briga, né? Aí eles podiam se separar, e aí eles se separam de verdade. Então a criança pode achar que a culpa é dela, que ela pensou ou ela desejou, ou os pais se separaram porque ela é mal educada, ou porque ela bateu em alguém, porque ela quebrou um brinquedo, porque ela, sei lá, estragou alguma coisa, porque ela tirou uma nota baixa na escola, entende? Então ela pode achar que a separação dos pais é culpa delas. E assim, é um peso muito grande para uma criança carregar, seja ela até adolescente, é grande. A responsabilidade não é deles, é de vocês dois, é do pai e da mãe, né? Então é importante que não deposite nas costas dessa criança ou na mochila dela, na mochila emocional dela, essa responsabilidade horrorosa, né? Muitas crianças têm mais facilidade de lidar com a separação do que outras. Isso é importante, né? Tem mais resiliência do que outras. Algumas lidam assim com o fato de ter 2 casas, né? E aí o pai
ter uma namorada ou ter uma esposa, ou a mãe casar novamente, ter um namorado. Tem criança que lida com mais facilidade, se apega ao novo cônjuge, ao novo parceiro do progenitor com mais facilidade. Né? Mas tem criança, principalmente aí de pré-adolescência para cima, eles ficam muito revoltados. Né? Eles podem humilhar o outro, dizer, eu não quero você, você não é minha mãe é melhor que você, ou meu pai, né? Assim, sabe, você nunca vai ser meu pai, e aí joga na cara, briga. E porque eles ficam testando o outro, né, o novo parceiro do pai ou da mãe, para saber se realmente ele ou ela, a criança, será aceita. Né? Então, isso assim, é interessante avaliar com muito cuidado. Se a criança fica muito agressiva com um namorado ou com um novo cônjuge, né, do pai ou da mãe, é importante que seja conversado sobre isso, né, que isso fique bem claro. Né? Algumas crianças, né, diante da... eu quero dizer para vocês uma coisa que é mais da psicologia, mas assim, pensa comigo um pouquinho. Quando a criança é pequenininha, ela precisa se constituir como eu. Ela precisa entender quem sou eu, a criança. Agora, e quem faz isso? A família, o pai e a mãe. Normalmente são os progenitores que fazem isso. Que dizem, você é uma menina, as meninas fazem assim, você é a menininha da mamãe, né? Então, assim, ou então você é o meu menino, o pai ama muito você. Então, assim, são os pais que ensinam para a criança quem ele é, o nome dele, dá uma identidade, dá um contorno para ele. Né? Diz o que ele é, como faz, o que é certo, o que é errado. Os valores familiares são os progenitores. Agora, vocês imaginem, nessa fase da constituição do eu, quem sou eu? Agora, vocês imaginem se a criança está se constituindo como eu e os pais se separam. Quem vai fazer isso? Então, pode haver um bloqueio, pode haver uma ruptura dessa criança. E ela pode fugir, alienar para uma outra situação. Ela pode fugir para algo, se tornar agressiva, viciada num jogo, viciado em desenhos, viciada em alguma coisa, criar manias para se proteger. Cada criança vai agir de um jeito diferente. Né? Ela pode se tornar agressiva com animais, ela pode se tornar agressiva com os coleguinhas, ela pode ficar chorona, pode comer demais, pode não comer, pode ficar ruim no sono, entende? Não sabemos, podem haver várias alterações. Né? E além do mais, ela pode ter uma certa confusão de quem é ela, né? De quem ela é. Então, lembre-se que uma criança pequena, ela precisa ser o objeto amado dos pais. Ela precisa ser o objeto de amor. Ela precisa ser o objeto da loucura dos pais. Eu gosto de dizer assim, que uma mãe de um bebê e um pai de um bebê, principalmente a mãe, ela é louca pelo bebê, né? Se não tivesse o bebê, a gente descreveria ela como louca, totalmente doidinha, né? Porque ela só pensa no bebê, a fala dela é só sobre o bebê, ela é focada totalmente no bebê. Então, se você tirar o bebê, ela é uma pessoa louca, porque, né, digamos assim, popularmente, né? Mas como ela tem um bebê, ela é saudável. Agora, você imagina se esses pais se separam nessa fase. Então, quer dizer, quem está cuidando desse bebê? Quem está sendo louco por ele, né? Por esse bebê? Porque se os pais se separam, já estão brigando há mais tempo. Que amor que sobrou para essa criança, entende? Então, a constituição do eu dessa criança, ela não é o objeto de amor dos pais, ela é o objeto da briga dos pais. Muitas vezes essa criança veio no momento assim da separação, os pais estavam brigando, um querendo matar o outro, e aí nasce a criança no meio de tudo isso. Então a criança, ela nasce sem um preparo, sem um bercinho emocional para ela, né? Sem um espaço psíquico saudável para ela se desenvolver. A separação dos pais, ela influencia sim na vida da criança e do adolescente muito, né? Muitas mudanças são feitas, às vezes a nova constituição familiar é necessária, né? Então o pai se casa de novo, a mãe se casa de novo, muda de casa, escola, às vezes muda os amigos, muda do prédio, a rotina doméstica muda, às vezes as condições financeiras mudam, né? Às vezes os pais se separam, cai, né? Os recursos, né? Antes os dois pais trabalhavam para manter a casa, agora separa e às vezes a contribuição do cônjuge
do que foi embora para manter essa criança é pouco, menos do que ela teria se estivesse junto. Então a criança vai sentir isso, né? Os pais, às vezes, esses pais se casam com outras pessoas que já têm filhos, aí essa criança tem que se adaptar a novos irmãos, né? Um novo modelo familiar, essa brigas, sei lá, os conflitos que vão ter nessa nova família. Então, é um impacto muito grande para a criança, né? E para o adolescente, isso é muito profundo. Lembre-se que o adolescente, ele está vivendo um nascer consciente, né? Então, ele está construindo a identidade consciente dele. Como que ele vai fazer isso? Escolher os parceiros. Se muitas vezes ele tem que elaborar o luto da separação dos pais, ele tem que às vezes até cuidar de uma mãe que chora, cuidar de um pai que está desvairado por causa da separação da esposa, que foi embora, sei lá, entende? Por causa das brigas. Um pai e uma mãe que ficam voltados para si, para sua própria dor e não tem tempo para cuidar dele, para ouvir as necessidades dele, os conflitos de amigo, de namorada, sabe, assim, de droga, um monte de coisa que o adolescente tem que elaborar, os lutos que ele tem que elaborar naturalmente. Então, assim, é uma angústia para as crianças, a separação. Muitas crianças sofrem, o impacto é muito grande, e em outras o impacto é um pouco menor, né? Alguns pais querem que os filhos rompam totalmente a ligação afetiva com o outro pai, né? Com o cônjuge, com o outro que foi embora, né? Então, assim, isso não existe, você não pode exigir isso dos seus filhos, né? Então, se os pais se separam, eles precisam preservar o vínculo afetivo deste filho com o outro progenitor, né? Não pode fazer aí uma alienação parental, né? Uma alienação parental, não pode fazer, né? Não, é importante que você elogie as virtudes daquele cônjuge que foi embora. Olha, seu pai ou sua mãe sempre foi muito cuidadoso com você, sempre amou você, ele era muito trabalhador, não sei o quê. Então, assim, é importante falar as qualidades. Não precisa você ressaltar os defeitos, porque a criança vai perceber isso com o passar do tempo. Preserve a imagem do outro, mesmo que você não goste mais do outro. Mas lembre-se, o seu filho gosta, seu filho ama. Então, quem é você? Com que autoridade você destrói a imagem do outro progenitor na cabecinha do seu filho ou da sua filha, né? O equilíbrio, responsabilidade na educação desse filho. É importante que os dois mantenham a responsabilidade. Lembre-se que vocês tiveram o filho. Então, se você teve, a responsabilidade é sua de educar. Não fuja disso. Muitos cônjuges, né? Muitos casais, quando se separam, não querem nem saber do filho que deixou. Nem liga. Não sustenta, não vai, não há, sabe, assim, risca. Imagina como fica essa criança, né? E você, não é seu o filho? Você não vai assumir, né, o cuidado, né, pagar as contas, né? Isso assim, a separação que causa menos dor para a criança, para os filhos, é aquela separação em que os pais brigam menos. Então, não brigar nas frentes dos filhos, não humilhar, não denegrir a imagem, isso é importante para que esses filhos cresçam, né, passem por esse momento com menos impacto possível, né? O adolescente, ele é muito sensível à separação dos pais. Aí, algumas pessoas que estão ouvindo aqui podem pensar assim, os adolescentes só pensam neles, né? São egocêntricos. É verdade, o adolescente é egocêntrico, na maioria das vezes, mas ele pode, muitas vezes, sentir empatia, né? Ele pode ser, digamos assim, surgir um sentimento de culpa, ele pode ficar dividido, né? A quem que eu vou ser leal? Eu vou ser leal ao meu pai ou à minha mãe? Para quem que eu vou contar meus segredos? Ele pode ficar muito ansioso, angustiado, ele pode ficar preocupado com coisas concretas, como quem vai pagar minha escola, quem vai, sei lá, pagar minha formatura,
quem, sabe, ele pode se isolar, ele pode ir para pornografia, ele pode se revoltar, ele pode começar a usar droga, pode começar a fumar, usar algum tipo, sei lá, se tornar dependente ou viciado em alguma coisa, né? Também, assim, é normal dar a desiderealização dos pais. Então, quando o adolescente, ele sempre idealizou, a criança sempre idealizou os pais. Os pais eram perfeitos, era o melhor pai do mundo, a melhor mãe do mundo, a mais linda do mundo, o pai mais forte do mundo, né? As crianças sempre acham assim, o meu pai é o melhor, é o maior. E naturalmente, o adolescente, ele desidealiza, quer dizer, aquele ideal de pai já não serve. É normal o adolescente fazer isso. Agora, você imagina se nessa fase os pais se separam. E aí a mãe fala um monte de coisa, ou o pai fala um monte, com quem o adolescente fica, despreza o outro progenitor. Aí você estraga. Aí fica mais difícil para o adolescente encarar essa situação. Se para ele, já a fase que ele está vivendo, já é normal achar que o pai e a mãe não é tudo aquilo que ele sempre imaginou, aí agora os pais se separam, aí ele vai ter certeza, aí ele vai falar, realmente os dois não prestam. Eles são incapazes até de viverem juntos. Eu já vi um adolescente falar assim, brincadeira, não sei para que eles se casaram, por que foram me ter? Se eles não conseguem nem viver juntos para me criar, para me educar. Olha só. Então, assim, a criança, aí você pode pensar assim, nossa, que criança mal educada. Não, esse jeito de ser da criança, essa fala da criança é uma proteção. Ela precisa sobreviver. Ela precisa ser amada. É o momento dela curtir essa separação dos pais, esse fenômeno aí da poda sináptica. Isso é importante para ela. Agora os pais estão brigando, ela não pode nem curtir a fase da adolescência dela, porque ela tem que cuidar dos pais. Ela precisa amenizar os conflitos, as brigas, não deixar o pai matar a mãe matar o pai, sabe essas coisas? Que às vezes os adolescentes estão no meio da guerra, né? Às vezes ainda tem que proteger o irmão menor, a irmã menor, né? Proteger no sentido de pegar no colo, não deixar chorar muito, porque os pais estão brigando, um querendo enforcar o outro, né? Então, assim, a referência de pai, de mãe, modelo de pai e mãe, mesmo que é o momento deles acharem, eles não são tão felizes, mas isso é a fase de questionar. Mas não é para os pais se separarem, de verdade, porque se separam, aí o adolescente pensa, realmente eles não existe casamento feliz, não existe casal perfeito, não existe, né? Há digamos assim, eles ficam sem esperança, né? E às vezes podem gerar ansiedade e angústia. Conselho para vocês, pais: não perder o contato, né, dos filhos, se vocês se separaram, e nem impedir que o outro progenitor tenha acesso à criança. Não prive a criança, não esconda a criança do outro. Permita que a criança fale no telefone com o outro. Né? Tem pais que ficam mudando de lugar, como se estivesse sequestrando a criança, para a criança não amar o outro. Lembre-se, a criança sempre vai amar. É o pai dela ou a mãe dela. Então, não atrapalhe nesse processo. Tá? Não devem impedir que os filhos tomem partido, né? Com quem você quer, quem você ama mais. Não devem perguntar para os filhos informações, ficar futricando, né? Quanto seu pai tá ganhando? Seu pai trocou de carro? Sua mãe não sei o quê? Sua mãe tá namorando? Sabe, não fica perguntando. A criança, ela vai contar naturalmente. Se ela não contar, não pergunte. Não deve usar o filho como arma, né? Que eu acho que isso aqui é péssimo para a criança. A criança se sente muito mal, ela se sente um objeto. Não use a criança como uma mensageira, né? Um garotinho, uma garotinha de recado. Fala para sua mãe, diz lá para sua mãe, fala para o seu pai que isso aqui não é para fazer desse jeito, que essa roupa tem que voltar limpa, que não sei o quê. Sabe, assim, dizer alguns recados mal educados, né? Grosseiros, né? Tranquilize a criança sempre de que você estará por perto e que é sua responsabilidade cuidar dela. Esteja sempre disponível para vocês conversarem, né?
E eu quero deixar aqui alguns conselhos. Quero deixar 2 frases de uma escritora americana chamada Ellen White. Ela diz assim: a formação do caráter é a obra mais importante que já foi confiada aos seres humanos. E nunca dantes foi seu diligente estudo tão importante como hoje. Isso está no livro Educação, na página 225. Gente, a formação do caráter é a obra mais importante que já foi confiada a um ser humano. Então você, lembre-se, você pode até se separar, não deveria, mas se separou do seu cônjuge, né? Se vocês se separaram, lembre-se que formar o caráter do seu filho é a obra mais importante. Pais, olha o outro conselho que ela dá. Pais, desenvolvam o caráter de vossos filhos em harmonia com os preceitos da palavra de Deus. Essa obra deve vir primeiro, pois nelas estão envolvidos os interesses eternos. Então, amigo ou amiga, se você se separou, lembre-se que desenvolver o caráter do seu filho, ao desenvolver o caráter, deve estar em harmonia com a palavra de Deus, com a Bíblia. Se você educa o seu filho baseado em quê? Em um livro? Em um escritor? Não, tem que ser baseado na Bíblia, na palavra de Deus, que é verdadeira, que não muda e é perfeita. Né? No Salmo 127, no versículo 3, diz assim: os filhos são herança do Senhor e uma recompensa que Ele dá. Então, assim, lembre-se que o seu filho ou a sua filha, mesmo que você não esteja mais morando com eles são herança do Senhor. É o seu tesouro, né? Um bem precioso que Deus colocou nas suas mãos. Ele permitiu que você gerasse uma vida com o seu esperma ou com o seu óvulo. Então você precisa honrar esse privilégio que Deus te deu. Você deve cuidar dessa criança com todo o seu amor, com muita responsabilidade. No livro 1 Coríntios, né? 1 Coríntios na Bíblia, né? 1 Coríntios 13, 4 a 7 diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, o amor não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus próprios interesses, não se irrita facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Tudo espera, tudo suporta. E o amor jamais acaba. Que Deus abençoe você, amigo. Que você pense bem antes da separação. E se a separação for realmente a única saída, que Deus te dê sabedoria para que você faça isso causando menor mal, né? Causando, sei lá, um trauma menor, se é que a gente pode dizer assim, para os seus filhos. Vamos orar? Querido Deus, querido Pai de amor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Nesse momento eu lhe peço que abençoe quem está aí do outro lado, me ouvindo, me assistindo, para que ele possa entender que as palavras que falamos aqui veio de Ti. Para que eles cuidem dos filhos com responsabilidade, com carinho, assumindo a educação como um privilégio que o Senhor deu para cada um de nós. Que a Tua bênção recaia sobre cada filho, cada filha que tem pais separados, para que eles entendam que os pais até se separaram, mas o Senhor jamais vai separar deles, que eles nunca estarão sozinhos, que os Teus anjos estão ao lado de cada criança que tem seus pais separados, de cada criança que está sofrendo agora, angustiada, com uma dorzinha no coração, porque tem medo de nunca mais ver os pais juntos. Que o Senhor os conforte, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor apareça ao lado deles e deixe claro que o Teu Espírito e os Teus anjos e o Senhor Jesus estará sempre ao lado deles em todos os momentos da vida. Cada dia, todo dia, até o último dia. Que Deus te abençoe, amigo. Que Deus esteja com você nesse momento. Que Deus seja a tua força e a tua proteção. Um abraço e até a próxima segunda-feira.